Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, uma manhã de bênção para vocês. Nessa manhã, deixar com vocês uma meditação e a nossa leitura vai estar lá no livro de 1 Reis 19:4. Lá no livro de 1 Reis, vou abrir junto com vocês aqui, capítulo 19, versículo de número 4. A Bíblia vai dizer assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Elias, ele tinha vindo de um momento muito importante, um momento onde ele foi um vaso poderosíssimo de Deus contra a idolatria. Só contextualizando, o rei era Acabe, a rainha Jezabel, um cenário de idolatria, o povo apostatando para Baal, e na dúvida ali serviria ao Senhor a Baal, coxeando. Então Israel deixou o Senhor e vieram as dificuldades. Foram 3 anos e meio de seca. Quando o homem deixa o Senhor, quando o homem abandona os caminhos de Deus, quando nós agimos de maneira a se esquecer daquilo que são os desígnios do Senhor, naturalmente as dificuldades elas aparecem. No caso aqui, 3 anos e meio de seca. Elias, ele convoca o povo para o Monte Carmelo, para que o povo ali tomasse uma decisão. O momento que nós vivemos é um momento de decisão, um momento onde o Senhor ele tem convocado, tem chamado, tem buscado aqueles que estão definidos, né? Hoje em dia o mundo está definido. Eu sempre digo que o pagodeiro está definido a ser pagodeiro, o ateu a ser ateu, cada um está definido dentro da sua crença, dentro daquilo que vive, da sua forma de vida. E às vezes o cristão, o crente em Cristo, ele não está definido. Então, o Elias convoca o povo para o Monte Carmelo. O desafio do Monte Carmelo era um momento de definição, a prova do fogo. O povo decidiu que só o Senhor era Deus. Naquela decisão ali, naquele desafio, foi provado que só Deus era de fato o único e verdadeiro Deus. Ali foram mortos 850 profetas de Baal e foram derrubados os postes ídolos. Então, tudo que tinha que sair, saiu, foi retirado, foi extirpado ali da vida espiritual do povo. E o inimigo, ele se irritou. Não é diferente na nossa vida. Você começa a fazer as coisas, você começa a agir de maneira a tirar aquilo que é brecha, aquilo que são dificuldades, aquilo que está te minando espiritualmente falando. O adversário, ele vem, se levanta. Então Jezabel faz uma ameaça a Elias, que era ali o profeta. Elias fica extremamente amedrontado por conta daquela ameaça e ele foge para o deserto. E aí é o texto que nós lemos. Foi ameaçado, havia um juízo decretado contra ele. Não é diferente no caso do homem. Há sobre nós um juízo. Talvez outro juízo já tenha até se cumprido, mas há um juízo de inferno, de perdição sobre toda a humanidade, por conta do pecado. Agora, juízo de destruição de lar, por conta de consequências, por conta de princípios espirituais que nós quebramos, juízo de vida profissional, financeira travada, juízo de saúde debilitada, são situações que se apresentam na nossa vida. E se apresentam por quê? Porque deixamos muitas das vezes o Senhor. Porque muitas das vezes nos afastamos da vontade de Deus. Ou porque estamos às vezes na presença de Deus, fazendo tudo aquilo que é certo, mas nos tornamos visíveis ao adversário, alguém que é relevante, que é importante para o inimigo tentar derrubar, que foi o caso de Elias, né? Então ele foi ameaçado e havia sobre esse juízo. Quando eu falo juízo, irmãos, eu quero que vocês entendam. Às vezes é uma situação que acontece, como eu falei, dei o exemplo de família, o exemplo de vida financeira, de saúde, são situações onde o inimigo vem e ele consegue ali, através de uma brecha, de uma possibilidade, ele consegue destruir. Quando nós quebramos princípios espirituais, nós vivemos de milagre. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando quebramos princípios, tá? Eu vou falar de uma forma geral, de uma forma bem generalizada. Se você pegar um copo e jogar ele para o alto, existe um princípio estabelecido por Deus, existe uma lei física. Você jogou para o alto, a gravidade, né, a resistência do copo, ele vai cair do chão e vai quebrar, naturalmente. Não vai ficar voando, flutuando. Então, se você jogar para o alto esse copo e ele cair e quebrar, logo, só um milagre mesmo para aquele copo voltar à sua origem, ao seu estado original, né? Então, logo, quando quebramos princípios, dependemos de milagres. E é assim na nossa vida inteira. Quando quebramos princípios espirituais, princípios que regem a nossa vida, dependemos de milagres. Então, isso é uma regra imutável no mundo espiritual. Então, Elias, ele se atemoriza, ele se amedronta por conta daquela situação e ele vai caminho de um dia para o deserto. A decisão dele era uma decisão
de se afastar. Quantas vezes nós nos vemos em situações, em cenários que queremos nos afastar, que queremos fugir, que queremos nos esconder. E aí ele se assenta, ou seja, ele se acomodou no seu problema. Ele se acomodou ali na situação que ele estava vivendo, na dificuldade que ele estava vivendo. Ele se conformou com aquilo, já basta. E às vezes nós nos conformamos com as dificuldades, com os problemas e, digo mais, nos conformamos no sentido de decretar derrota sobre nós mesmos. Eu não vou vencer, eu não vou passar por isso, eu não vou atravessar essa situação, eu não vou sair vencedor disso. Ele se assenta debaixo do zimbro. O zimbro é a árvore do religioso, eu vou te dizer por quê. O zimbro é uma árvore de pouca folha, ela não tampa o sol, ela é como se fosse literalmente tapar o sol com a peneira. Então ela é uma árvore de pouca folha, que ela não traz refrigério, e ela é uma árvore que não tem frutos. A religião é assim. Por maior que seja, por mais formidável, por mais bela que seja, grandiosa que seja, é uma árvore que não tem folhas, que não tapa, que não é o suficiente quando o sol das lutas, o calor do meio-dia na nossa vida vem com toda a força. A religião não serve. Ela não tem folha suficiente, não tem fruto, não produz fruto de transformação, de libertação, de salvação. Então o zimbro não era o lugar de Elias. O zimbro não é o seu lugar. Não é o centro da vontade de Deus para você. Então veio um anjo do Senhor, ele desanimado, desiludido naquela situação, deitou-se ali, debaixo daquela situação e pediu a morte. Buscava a morte ali naquele contexto. E aí vem um anjo de Deus e traz para ele. O alimento que traz para ele é maravilhoso. É o alimento que Deus está te dando nessa manhã. Está te dando nesse dia. Pão cozido sobre a pedra, em brasa. Esse é o alimento que nos dá força. Não é teologia, não é teoria, não é arqueologia, não é nada disso. Isso tudo é bobeira. O que dá força é o alimento, é a palavra viva, revelada, a palavra de Deus na sua essência, o maná que desceu do céu. Era o pão cozido sobre as brasas, ou seja, é a Bíblia, mas a Bíblia com o Espírito Santo, com a revelação do Espírito Santo, a Bíblia que nos alimenta. A Bíblia sem a revelação do Espírito Santo é um livro como qualquer um outro. Qualquer outro livro tem os mesmos ali valores, talvez o seu valor dentro de um outro contexto e tal, literário. Mas a Bíblia, ela se destaca quando é a palavra e o Espírito. É o pão cozido sobre as brasas, na pedra. Isso é Jesus quando se revela, é a palavra de Deus revelada ao nosso coração. Esse alimento dava a ele forças para uma caminhada de 40 dias e 40 noites. A força dessa comida, o alimento genuíno que vem do Senhor, a palavra viva da vida revelada, o alimento de verdade, tá? Não é o alimento de mentirinha, não. Nos dá força para atravessarmos a provação. 40 dias e 40 noites. Ou seja, o calor do dia, o frio da noite, nos dá força para atravessarmos os desertos. Esses picos de temperatura que às vezes a gente está um sofrimento terrível, numa angústia terrível, às vezes uma frieza espiritual. Esse alimento é o necessário e é o suficiente. Então Elias, ele sai dali, ele bebe aquela água que é o refrigério, come aquele pão e caminha até o Horebe, o monte de Deus, onde ali, no Horebe, a aliança de Deus com ele é restabelecida. A aliança de Deus com Elias é refeita. O monte Horebe, ele tipifica a nossa reconexão com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, que é a chave da solução de todos os nossos problemas. Se você está passando aí por essa situação, vá para o Horebe, saia debaixo desse zimbro. Esse não é o seu lugar. Nesse lugar não há solução. Nesse lugar não há milagre. Nesse lugar não há operação de Deus. No Horebe há. Então saia. Saia debaixo do zimbro. Saia da religiosidade. Saia do comodismo. Saia do cansaço. Saia da autocomiseração. Saia. Vá até o monte de Deus. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Nessa segunda-feira, hoje é terça-feira, 4 de abril. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa terça-feira. A paz, Senhor Jesus.